Havia um menino que não tinha nada, nem brinquedos, nem um nome que alguém lembrasse. Mas ele guardava algo que o mundo não podia ver. Um coração cheio de sonhos e mãos capazes de transformar a dor em beleza. Todas as noites, sentava-se no chão frio do orfanato e desenhava rostos de pessoas que nunca conhecera. Até que, num traço hesitante, desenhou o rosto de um homem que não conhecia. E, ainda assim, sentiu uma ligação profunda. Esse retrato mudou tudo. Ele revelou uma verdade enterrada no silêncio, uma verdade poderosa bastante para sacudir todo o passado de uma família. Quem era aquele homem? Porque o menino desenhou com tanta emoção, como se conhecesse de toda a vida. Esta não é apenas uma história sobre a arte. É sobre destino. Sangue é um laço silencioso que nenhum segredo consegue apagar. Fique até o fim, porque um único desenho vai mostrar o pai que o mundo tentou esquecer. O orfanato dormia cedo. Mas o silêncio que tomava conta do lugar não era o de descanso. Era o silêncio pesado de quem aprende cedo que o mundo não escuta os fracos. Nas janelas empoeiradas, a lua fazia o papel de única testemunha do que se passava lá dentro. Entre dezenas de camas de ferro, havia um canto quase invisível, perto do armário de roupas velhas. Ali, um menino franzino, de olhar profundo e cabelos escuros demais para sua idade, sentava-se todas as noites com um pedaço gasto de lápis. Chamavam-no de Mateus, embora ninguém soubesse ao certo se esse era seu nome verdadeiro. Nos registros do orfanato, apenas constava: encontrado na porta da igreja, inverno de 2009. Enquanto os outros meninos dormiam, Mateus riscava folhas amareladas, às vezes pedaços de jornais, às vezes o verso de uma carta que nunca fora enviada. Desenhava rostos que nasciam da névoa da memória, olhos que pareciam buscar algo, sorrisos que não pertenciam a ninguém que ele conhecesse. A diretora, Dona Elvira, dizia que era perda de tempo. Arte não enche barriga, menino. Mas Mateus não desenhava por fome de pão. Desenhava por fome de sentido. O lápis em sua mão tremia de frio, mas o traço era firme. Cada linha parecia uma lembrança que tentava escapar, e ele, instintivamente, aprendia no papel. Havia ali um poder silencioso, quase sagrado. Quem olhava de perto via que seus desenhos tinham algo de vivo. Os olhos, especialmente, pareciam observar de volta. Naquela noite, algo mudou. Ao invés de copiar rostos de revistas antigas, Mateus começou a desenhar sem referência, como se uma força invisível guiava seus dedos. As sombras do orfanato pareciam se mover com ele, o vento sussurrava seu nome, e o coração batia mais forte. Quando terminou, o desenho diante dele era diferente de tudo que já havia feito. O rosto de um homem adulto, olhar firme, expressão serena, um toque de tristeza nos olhos. Um rosto que ele nunca vira, mas se o fazia sentir protegido. Quem é você? Sussurrou o menino. Mas o papel, como sempre, permaneceu em silêncio. E ainda assim, Mateus jurava ter sentido algo, um calor discreto, um eco dentro do peito, como se aquele homem o conhecesse desde antes do tempo. Na manhã seguinte, o desenho havia desaparecido, e com ele, o pouco de paz que Mateus tinha. O desaparecimento do desenho atormentou Mateus por dias. Procurou debaixo das camas, entre os livros esquecidos, no lixo do corredor. Nada. Era como se o papel tivesse sido engolido pelo ar. Mas algo estranho começou a acontecer. Desde aquela noite, o menino sentia que estava sendo observado. Não com medo, era diferente. Era a sensação de alguém que te olha com ternura, de longe. Certa tarde, um casal chegou ao orfanato. Homem de terno escuro, mulher de expressão doce e cansada. Dona Elvira pediu que Mateus ficasse no refeitório enquanto o casal conhecia as crianças mais apresentáveis. Mas, do corredor, ele os observava em silêncio. Quando os olhos do homem cruzaram os de Mateus, o mundo pareceu parar. Era ele, o mesmo rosto do desenho. As mesmas rugas no canto dos olhos, o mesmo olhar profundo. Mateus ficou imóvel. O homem também. Por um instante, foi como se o tempo lembrasse de algo que tentará esquecer. O casal se despediu e foi embora. Mas antes de sair, o homem virou-se discretamente e olhou para o canto onde Mateus estava. Sorriu, de leve, um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Naquela noite, Mateus voltou a desenhar. E, sem perceber, lágrimas escorriam pelo seu rosto.
O lápis deslizou sozinho, traçando o mesmo retrato, mas agora com o menino ao lado do homem. Dessa vez, havia luz em ambos. E no canto do papel, uma pequena frase escrita com letras trêmulas. Pai! O vento soprou pela janela aberta e o papel voou, pousando ao lado de uma Bíblia velha, onde se lia: O amor tudo descobre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Matthias sorriu. Pela primeira vez, o silêncio do orfanato não parecia vazio. Este primeiro capítulo mostra o início da ligação invisível entre Mateus e o homem do retrato, uma conexão que transcende memória e tempo. Aqui, o enredo ativa o gatilho psicológico do reconhecimento inconsciente, quando a mente identifica no outro uma parte perdida de si. Cada linha, cada silêncio, foi criada para gerar curiosidade emocional, prendendo o espectador na pergunta essencial: e se o amor fosse um instinto mais forte que a própria lembrança? O orfanato parecia igual, mas nada estava igual. Desde o dia em que o homem do retrato aparecerá, Mateus já não desenhava apenas com o lápis, desenhava com o coração. No entanto, algo dentro dele queimava em silêncio. Quem era aquele homem? Porque o destino colocará aquele rosto primeiro no papel e depois diante dos seus olhos. Durante dias, Mateus tentou se convencer de que era coincidência. Mas coincidências não fazem o coração bater diferente. Não fazem as mãos tremerem quando o nome de alguém é sussurrado pelo vento. Naquela semana, o orfanato recebeu uma doação inesperada. Caixas cheias de papéis, tintas e pincéis, materiais artísticos, vindos de um patrocinador anônimo. A diretora Elvira, que nunca ligara para os desenhos do menino, sorriu satisfeita. Agora as crianças têm que gastar energia. Mateus abriu uma das caixas. Entre os papéis, encontrou um envelope branco. Sem nome, sem selo. Dentro, apenas uma folha, a sua folha. O desenho desaparecido. Mas havia algo novo nele. No canto inferior direito, uma assinatura escrita com caligrafia firme. Um nome: Gabriel Azevedo. Mateus não sabia ler muito bem, mas aquele nome soava familiar. E ao pronunciá-lo em voz baixa, sentiu o mesmo calor que naquela noite em que desenhara pela primeira vez. O nome tinha peso, tinha alma. Nos dias seguintes, o menino começou a sonhar. Sonhava com um jardim grande, cercado por muros brancos, e uma casa com janelas abertas para o mar. Sonhava com o homem do retrato, sorrindo, estendendo-lhe a mão. Mas, antes que pudesse alcançá-lo, sempre acordava com o coração disparado e os olhos molhados. Certa manhã, Mateus ouviu vozes no escritório da diretora. A curiosidade venceu o medo. Escondeu-se atrás da porta entreaberta e escutou. "O senhor tem certeza?" perguntava Elvira. "Absoluta", respondeu uma voz masculina. "Vi o desenho. É impossível negar. Ele é meu filho." O chão pareceu sumir sob os pés do menino. O mundo girava, mas dentro dele tudo ficou quieto. Filho, aquela palavra que nunca lhe pertencerá, agora vibrava no ar como um milagre. Ele não esperou ouvir o resto. Correu para o pátio, o coração disparado. O sol nascia, dourando as paredes descascadas, e pela primeira vez ele sentiu que a vida podia ser maior que o orfanato. Mas, ao virar a esquina, viu o homem, Gabriel Azevedo, conversando com a diretora. Os olhos do menino e do homem se encontraram outra vez. E, dessa vez, nenhum dos dois desviou o olhar. Gabriel Azevedo aproximou-se devagar. Cada passo dele parecia carregar anos de culpa. O homem olhava o menino com os mesmos olhos do retrato, agora cheios de lágrimas contidas. "Mateus", disse, com a voz trêmula. O nome soou estranho, mas verdadeiro, como se sempre tivesse pertencido àquela voz. O menino queria falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Durante toda a vida, ele imaginara como seria ter um pai. Nunca pensou que seria ele, o homem que seu coração desenhara antes mesmo de conhecê-lo. Gabriela ajoelhou-se. Tirou do bolso uma foto antiga. Uma mulher jovem, de cabelos negros, segurando um bebê nos braços. "Esta é sua mãe", sussurrou. "Ela morreu pouco depois de você nascer. Eu não soube lidar com a dor. Fugi, mas quando vi o retrato, soube que o destino me dava uma segunda chance." Mateus olhou para a foto. O rosto da mulher parecia sorrir para ele. E, de repente,
Compreendeu. O desenho nunca fora apenas imaginação. Era lembranca. Era sangue camando sangue. O homem estendeu a mão, mas o menino hesitou. O passado não se apaga com um gesto, e o medo de perder de novo era maior do que o desejo de ser amado. Se quiser, posso voltar outro dia, disse Gabriel, com os olhos marejados. Mas Mateus deu um passo à frente e segurou sua mão. Pequena, suja, trêmula. Eu sonhei com o Senhor, murmurou, antes de saber que existia. Gabriel o abraçou. E naquele abraço, o tempo se curvou. Nenhum dos dois sabia se o futuro seria fácil, mas naquele instante o mundo parecia inteiro. Do alto, a lua começava a surgir, a mesma testemunha das noites de desenho e solidão. Mas agora ela iluminava algo novo, a união de dois destinos que se reconheceram pela arte e pelo amor. Este capítulo explora o instinto de reconhecimento e o poder simbólico da arte como elo entre inconsciente e realidade. Para o público, ele desperta empatia, catarse e esperança. Gatilhos mentais se mantêm em engajamento até o final. É aqui que o espectador sente que o retrato nunca foi apenas um desenho, mas a manifestação de um amor que o tempo tentou esconder. O amanhecer trouxe uma nova cor ao orfanato. Mas não era apenas o sol que mudava o cenário, era o destino, finalmente pedindo para ser ouvido. Desde o encontro com Gabriel, Mateus sentia que algo dentro dele ainda não estava completo. A presença do pai havia preenchido o vazio da solidão, mas abrirá um espaço novo, o do mistério. Por que ele fora deixado ali? Porque Gabriel só o reconhecerá agora, depois de tantos anos. Essas perguntas o seguiam como sombras silenciosas. E, quanto mais ele desenhava, mais o papel parecia falar com ele. Certa tarde, sozinho no pátio, Mateus começou um novo retrato, não do pai, mas de uma mulher de expressão triste e olhar distante. Não sabia por quê, apenas sentia que precisava fazê-lo. Cada traço revelava uma dor antiga, como se ele estivesse desenterrando memórias que não eram só suas. Quando terminou, percebeu algo. Ao fundo do desenho, havia uma figura, um homem com o mesmo anel que Gabriel usava. Mas não era Gabriel, era outro. Pouco depois, Gabriel entrou no pátio. Viu o desenho e ficou pálido. Onde? Onde você viu esse homem? Perguntou, a voz falhando. Mateus apenas respondeu. Eu não o vi. Eu o senti. Gabriel sentou-se, respirou fundo. Esse é meu irmão, Eduardo. Ele foi quem cuidou da adoção. A verdade é que eu não sabia que você tinha sobrevivido, Mateus. As palavras cortaram o ar como lâminas. O menino encarou o pai, os olhos marejados. Sobreviveu? Gabriel fechou os olhos, vencido pela lembrança. Quando sua mãe morreu, eu entrei em colapso. Eduardo disse que cuidaria de você. Um mês depois, ele disse que você tinha adoecido e morrido. Eu nunca vi o corpo. Nunca perguntei mais nada. Mas, quando vi o desenho, seu traço, seu olhar, soube que o destino estava me julgando. Mateus sentiu o chão desaparecer de novo, como no dia em que descobrira o nome no papel. Mas agora não havia medo, apenas um silêncio cheio de compreensão. A vida não lhe devia respostas, ela lhe dava caminhos. Alguns dias depois, Gabriel voltou. Trazia consigo uma pasta antiga, cheia de documentos amarelados. Isto é tudo que restou do passado, disse, colocando-a nas mãos do filho. Entre as folhas, Mateus encontrou uma certidão de nascimento rasgada, uma foto de bebê e um bilhete em papel de carta. Se um dia ele desenhar o pai que perdeu, é porque o sangue falou mais alto que o silêncio. A letra era da mãe. As lágrimas vieram sem aviso. O menino olhou para o pai, e dessa vez não havia medo, nem raiva, apenas ternura e perdão. Ela sabia, murmurou. Ela sabia que eu ia desenhar o Senhor. Gabriel o abraçou, e naquele gesto havia tudo que palavras não conseguem dizer. O tempo não apaga feridas, mas o amor sabe transformá-las em cicatrizes que ensinam. Alguns meses depois, uma exposição de arte infantil foi organizada na cidade. No centro da galeria, emoldurado com delicadeza, estava o retrato do verdadeiro pai, o mesmo desenho que unira dois corações separados pelo destino. As pessoas choravam diante dele sem entender por quê. Mas Mateus sabia. Era porque aquele retrato não mostrava apenas um rosto, mostrava a alma do perdão. No fim da tarde,
Ao sair da exposição, Mateus olhou o céu e viu a lua surgindo, a mesma que observava todas as noites no orfanato. E sorriu. Agora, aquele menino que desenhava o silêncio desenhava o futuro. A verdade pode se esconder por anos, mas o amor sempre encontra um caminho para se revelar. Nem todo pai nasce do sangue, e nem todo filho é criado pelo tempo. Alguns se reconhecem pela alma. Porque quando o coração desenha o que o destino esqueceu, a vida reescreve a própria história.